E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós estamos chegando ao final deste livro que temos meditado, ao longo deste segundo semestre, desde o mês de agosto. E nós estamos numa parte bastante prática da carta, para a carta aos Hebreus. E nós vamos meditar em alguns versículos do capítulo 11. Então eu vou pedir para você deixar o seu texto aberto. E nós vamos lendo ao longo da nossa meditação, tá bom? Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco. Já oramos isso no início, mas eu quero pedir a você que ore por você. Ore por você. Agora é a hora de você pedir a Deus pelo seu coração. E eu quero pedir por mim. Não apenas como crente, mas também com a responsabilidade de pregar. Então, ore por você. Fala, Deus, eu estou aqui, eu preciso te ouvir. Deus, eu estou aqui e eu preciso te ouvir e compreender o Senhor, como o Senhor se revelou na palavra. Não ore para que os seus sentimentos não te roubem, as suas emoções não te roubem. Ore para que se você está com turbulência dentro de você, na sua alma, para que isso não roube esse momento da meditação da palavra de Deus, para que a sua mente possa estar cativa à palavra do Senhor, que você se esqueça de você um pouco e pense em Jesus, na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui pedindo por nós. Precisamos do Senhor. Não permita, Deus, que alguma coisa seja, Senhor Deus, da nossa humanidade ou até espiritual, Senhor Deus, nos roube nesse momento, Senhor Deus, da Tua palavra. Nós precisamos Te ouvir. Precisamos, Senhor Deus, ver o Senhor na palavra. Nós não podemos ver o Senhor fisicamente, nós não vamos ter essa experiência em vida, mas nós podemos ver a Tua maior revelação, que é as Escrituras. E nós pedimos por nós, não permita, ó Deus, que sejamos governados, ó Deus, mais por outras coisas do que pela Tua palavra. Nós somos falhos, sujeitos às turbulências, às oscilações, nós temos uma vontade, Senhor Deus, que às vezes é difícil de dominá-la, mas há algo, Senhor Deus, que nos torna, Senhor Deus, mais vulneráveis, é a Tua palavra. É o Senhor, o Deus da palavra. Nós não queremos só conhecimento da palavra, o que nós queremos é conhecimento da palavra para o relacionamento com o Deus da palavra. Nós queremos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós queremos e pedimos ao Senhor um relacionamento mais alicerçado, um relacionamento, Senhor Deus, mais profundo com o Deus da palavra. Queremos Te ouvir na palavra, queremos, Senhor Deus, perceber a Tua vontade e pedimos amor, graça, Senhor Deus, no nosso coração e fé para obedecer a palavra. Aperfeiçoa a nossa fé nesta manhã. Edifica a nossa fé, faz a nossa fé ser madura, Deus. Faz a nossa fé ser firmada em Jesus. Faz a nossa fé, Senhor Deus, ainda que pequena, ainda, Senhor Deus, que como um pequeno grão, faz a nossa fé, Senhor Deus, crescer, faz a nossa fé, Senhor Deus, ter experiência, ó Deus, ainda que no contexto do sofrimento, para que haja experiência com o caráter de Cristo, e assim, Senhor, a gente viva a esperança da glória, que é Cristo Jesus. Abençoa-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vocês devem ter visto que o título da nossa meditação é Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. E antes da gente começar a ler os versículos do capítulo 11, eu queria que a gente pensasse debaixo desse tema no desafio que é nós termos uma fé que honra a Deus. Não é uma fé que honra a si mesma, nem uma fé que honra aquele que é portador dessa fé. A gente não está aqui para ter uma fé para que as pessoas vejam quão crente a gente é.
A gente não está aqui para ter uma fé vaidosa, a gente não está aqui para ter uma fé que confie em si mesma. Estamos aqui para ter uma fé que é bíblica, firmada no Evangelho de Cristo Jesus e que honra a Deus. Então, tudo que nós vamos ver no texto, que leremos ao longo dessa meditação, nesta manhã, é para que o Espírito de Deus, ele aperfeiçoe a sua fé e a minha fé precisa crescer. A nossa fé precisa amadurecer, ela precisa ser fortalecida. A nossa fé precisa ser firmada em Jesus. Porque se a nossa fé não for firmada em Jesus, a gente não vai suportar os sofrimentos, as provas, as situações que o Senhor vai nos permitir passar para que a gente possa crescer. Então, eu sei, irmãos, que é possível que a gente, nos momentos de crescimento da fé, a gente não tenha entendimento do que Deus está fazendo a gente amadurecer. Então, às vezes, na luta, falta para a gente entendimento disso. Né, os discípulos, quando viram Jesus Cristo indo para a cruz, e ele começou a anunciar isso, há um momento no ministério de Jesus que ele fala, então, primeira parte do ministério público, ele vai fazendo bastante sinais, e os discípulos vão ficando impactados com aquilo. Meu Deus, ele dá vista aos cegos, o aleijado andou, o pão multiplicou, muitas coisas, eles ficaram assim, nossa, ele é o Messias, meu Deus, ele tem poder, e aí ele falou, estava claro isso para eles, mas houve um momento no ministério que Jesus Cristo está dizendo, junto com essa percepção e demonstração do poder dele, ele diz, então, eu vou morrer na cruz. Agora chegou o momento em que eu vou sofrer para salvar e eu vou para cumprir a missão do Pai. E aí os discípulos vão ficando escandalizados, porque a fé deles não estava com entendimento do plano de Deus. A fé daqueles discípulos pode ser como a sua e a minha. E nesses momentos a gente precisa que o Senhor nos traga maturidade. É por isso, irmãos, eu quero acentuar um pouquinho para nós, todos aqui, me incluindo nisso, que nós vivemos num momento em que a gente tem muita informação sobre a fé cristã, e muito conhecimento teórico e teológico sobre isso. Mas mais do que isso, o Senhor está aqui nesta manhã para formar pessoas que suportam a aflição por amor a Cristo. E é só uma fé que honra a Deus. Como Jesus Cristo pautou no caminho que vai suportar as aflições. Sem essa fé que honra a Deus, sabe o que vai acontecer comigo, com você? A gente vai ficar idólatra da nossa dor. A gente vai ficar idólatra da nossa dor. E você tem que escolher hoje. Ou eu e você, nós abraçamos uma fé que honra o Senhor e a gente paga o preço de andar no caminho que é Jesus, ou a gente vai confessar que Jesus é o Senhor, teologicamente, biblicamente, direitinho, mas a gente não aguenta a experiência, como a gente lê em Romanos 5, de passar por aquilo que Cristo passou, na medida que o Senhor quer que você passe, na situação, nas provas que você pode enfrentar, e aí a gente não suporta, e aí a gente não encontra contentamento no Senhor. E é muito triste, quando a gente sabe que Jesus é o caminho, mas não encontra contentamento no Senhor. O que Deus quer hoje é que a gente olhe para os irmãos lá do Antigo Testamento, que não tinham Jesus, eles estavam antes de Jesus, vislumbrando as coisas como uma sombra, mas perto deles nós temos muito. Eles não souberam de Maria, o anúncio do anjo Gabriel para Maria, eles não viram a expressão, está consumado, eles não souberam nada de Atos 2, o Espírito foi enviado e o povo recebeu o poder para ser testemunha. Eles não viram, não souberam da revelação que Jesus Cristo deu para João sobre o Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Então, perto de nós, que temos Gênesis, Apocalipse e a Bíblia fechada, eles tinham um pouquinho, mas com aquele pouquinho, perto do que nós temos hoje, eles viveram uma fé que honra a Deus. E nós? E você? Então, é isso que Deus quer trabalhar com você nessa manhã. E comigo. E eu quero pedir que a gente responda isso com fé.
a palavra de Deus. Então, nós vamos seguir o texto. E o texto tem duas dinâmicas. A primeira delas, o texto define o que é fé. Não é uma definição teórica, é uma definição simples. E a gente vai pensar um pouquinho nela. E depois o texto vai dizendo, então, essa fé que está definida aqui na palavra, ela tem qualidades, ela tem marcas, ela tem características, e a gente vai ver algumas delas aqui. Tá bom? Então vamos ler a definição de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Duas coisas que o autor usa para definir a fé. A primeira delas é que a fé trata de coisas futuras. Está lá, certeza das coisas que se esperam. Se espera porque ainda não chegou. Então, a primeira coisa dessa certeza das coisas que se esperam, ou a fé trata de coisas que ainda irão acontecer, coisas que não são realidade presente. Por exemplo, a volta de Jesus. É algo que nós esperamos, é algo do futuro, mas a gente sabe que um dia ele voltará, e nós cremos nisso. Ou um dia em que nós enfrentaremos a morte, se Cristo não voltar antes. Um dia sabemos que nós estamos preparados ou não, mas um dia sabemos que Jesus vai nos colocar na eternidade pela morte, se ele não voltar até aquele momento. E a gente, talvez você diga, eu não estou esperando isso não, mas uma coisa é certa, a fé cristã nos prepara para isso também. Então, o primeiro ponto que o autor está dizendo aqui é que a fé, ela dá... Agora, o que ela trata das coisas futuras? Isso é muito importante, irmãos. A fé cristã o que é a fé cristã, irmãos? A fé cristã não é sentir. A fé cristã é conhecer biblicamente, conhecer Deus pela revelação que Ele fez. Nunca você vai ter fé se você não conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Porque se tem um caminho para que a gente tenha fé, a nossa fé cresça, é o conhecimento de Deus na revelação que Ele fez. A palavra do Senhor. Deus deixou a palavra para nós. Então a nossa fé precisa crescer pela palavra. Mas não adianta só conhecer Deus na sua revelação. A gente precisa ter uma adesão interior. É o nosso eu se dobrar ao que Deus está falando na palavra. Isso não é fácil. É bom a gente ouvir Deus falar, ama o teu inimigo? Horrível. Para a nossa carne? Horrível. Mas isso é adesão à palavra. Deus, eu poderia revidar. Mas por amor a Jesus, na minha fraqueza, eu peço poder para amar. Isso é uma atitude de fé, irmãos. Então não adianta conhecer a palavra, mas não reagir com a palavra. Não é atitude de fé. O que o autor de Hebreus vai mostrar aqui é que aqueles irmãos do Antigo Testamento, com um conhecimento da revelação de Deus menor, porque eles não tinham o Novo Testamento ainda, e mesmo o Antigo Testamento ainda estava em processo, eles não tinham uma fé porque eram super crentes, melhores do que eu e do que você, eram homens falíveis, como a gente. Mas o pouquinho que eles tinham, eles permitiram que Deus usasse aquele conhecimento para que a fé deles pudesse honrar o Senhor e eles viverem neste mundo, sendo provocados pelos homens e pelas trevas, mas eles reagiram com fé. Então, o primeiro ponto da fé, que trata das coisas futuras, é que a gente precisa conhecer Deus como realidade presente e ter uma adesão interior. Nem todo mundo que sabe sobre Deus deixa o interior dobrado diante desse conhecimento. É uma luta diária que eu faço comigo mesmo e que você faz com você mesmo, deve fazer com você mesmo para dizer, não reaja na carne, reaja pela palavra. Você não crê que a palavra de Deus é viva e eficaz e o evangelho é o poder de Deus para a salvação? Então, se você foi amaldiçoado, abençoe. Então, se o inimigo está te levando para, sei lá, o desespero e a ansiedade, lembre-se do que a palavra diz. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Não é força do pensamento, irmãos. Não é pensamento positivo e nem um mantra.
E também não é esperar sentir convicção, sentir um poder. Pode sentir, mas nem sempre a gente vai sentir. É uma questão de Deus disse isso. E pronto, acabou. Eu vou falar a palavra para mim mesmo. E não apenas isso. É conhecer a palavra, o nosso interior tem que se dobrar à palavra, mas fé também significa agir pela palavra. A fé nos faz dizer, não, esses homens que nós vamos ver aqui, essas qualidades da fé, no exemplo desses homens do Antigo, os crentes do Antigo Testamento, eles agiram pela fé em Deus, conforme a revelação que tiveram da palavra. Falta para nós essa coragem de agir pela fé. Agir pela fé não é ser inconsequente nem fazer besteira em nome de Deus. Agir pela fé é exatamente nesses momentos em que a gente tem uma série de caminhos que nos tiram de Deus, a gente dizer, eu fecho essa porta, eu fecho esse convite, eu digo não para aquilo e vou optar pela graça de Deus no caminho que é Cristo. Esses homens fizeram isso. Então, a fé trata das coisas futuras, mas a fé bíblica, ela dá substância às nossas esperanças no Evangelho. Um crente, quando diz, não, eu poderia me vingar, mas eu vou obedecer e eu vou me humilhar, ele confia no poder do Evangelho. Eu poderia agora cair, me entregar ao desespero, mas eu vou chorar as minhas dores no altar de Deus. Quando eu digo altar, é a presença de Deus. Encontrar, sabe, aquilo que a gente vê nos Salmos. Eu vou correr aos pés do Senhor e vou expor a Ele, como Paulo diz no livro de Filipenses, você torne conhecido diante de Deus todas as coisas. E o que vai acontecer? A palavra diz, a paz de Deus vai guardar, que excede o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Quando você ousa viver isso, ousa levar isso em consideração, você está dizendo, o Evangelho é poder e Deus vai fazer isso, não porque eu estou determinando, não porque eu dou a ordem, porque isso é triunfalismo, não, às vezes a gente precisa de poder para carregar a cruz, poder para se humilhar, poder de Deus, a fé vai levar a gente a dizer não para nós mesmos. A fé vai levar você a renunciar a algumas coisas, mas a gente não vai se ver vítima e nem tampouco a gente vai colocar o dedo no nariz de Deus e dizer, eu fiz a minha parte, agora o Senhor me abençoa. Não, Deus, eu fiz porque eu sei que o Evangelho é poder. É isso que dá substância. E a gente diz, olha, eu não sei, esses homens do Antigo Testamento receberam a promessa de Jesus e muitos deles não viram Jesus vir. E eu garanto que eles chegaram, não diz o autor de Hebreus, que eles chegaram, então Deus, o Senhor fez promessa e não cumpriu, cumpriu em parte, não vi tudo. Deus, o Senhor fez promessas e nós cremos. Ponto. O que nós vamos ver do cumprimento é teu plano. Agora, obrigado, porque nós podemos confiar no Senhor hoje. A fé que trata das coisas futuras dá substância à nossa firmeza no Evangelho sem interesse. Sem interesse. A gente diz, não, eu não tenho, se Deus vai me abençoar ou não, se eu vou perdoar 10 vezes, se eu vou perdoar 70 vezes, e Deus, que bom que eu encontrei substância na fé e alegria em perdoar, como eu sou perdoado. Pode ser que você fale, eu vou sofrer para burro por causa do Evangelho de Cristo Jesus, mas você não vai se ver vítima do plano de Deus. Poxa, Deus pesa a mão na minha vida, manda a prova, termina essa, já vem outra, e tem irmãos que Deus não parece que não pesa tanto a mão assim. Talvez essa seja a sua experiência. Poxa, Deus já respondeu um monte de gente e eu estou aqui. E você, pode ser que seja fora do tempo as coisas para a sua vida. Mas mesmo assim, você vai dizer, Deus, muito obrigado, porque eu posso crer no Evangelho de Jesus Cristo. A maior bênção é crer. Antes eu não cria, antes eu não conhecia a verdade, eu vivia alheio ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e o relacionamento que esse conhecimento me dá com o Deus Criador é suficiente para que eu me alegre no Senhor. É essa fé da substância à esperança. Livra a gente de uma relação utilitária. Livra a gente de uma relação de interesses. E a gente recebe, Deus tem bênçãos para nos dar. Mas se Ele não nos der, ou for uma coisa fora do nosso plano no tempo,
a gente entende os caminhos do Senhor e diz: muito obrigado, porque eu creio no Senhor. Estou no vale da sombra da morte, mas eu creio em Deus. Eu estou passando pela afronta, mas eu creio no Senhor. E se o Senhor quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, não é essa a experiência e a fala daqueles homens que foram para a fornalha. Se o Senhor quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar. Mas uma coisa é certa, Ele passa conosco. E mais do que isso, a gente pode crer em Deus para suportar o sofrimento. Essa é uma fé que honra o Senhor. Isso nos leva à maturidade. Mas a fé também trata das coisas que não são vistas, a convicção de fatos que não se veem. Então fala das coisas do futuro, e aí a gente espera, confirmando na nossa experiência aquilo que a gente viu pela fé em Deus. Um dia Jesus voltou, e a gente vai dizer que, quando Jesus voltar, a gente vai dizer: que bom, eu esperei. E hoje eu estou tendo a experiência da volta. Mas também tem as coisas que não são vistas, convicções de fatos que não se veem. A fé é o meio para que essas realidades invisíveis, por exemplo, Deus existe, irmãos, mas Ele não é visível. Nós não estamos vendo o Senhor aqui, não vamos ver porque a gente não aguenta, a nossa carne não suporta. Diz a palavra de Deus que nós vamos ver o Senhor tal qual Ele é lá na glória. Então aqui nós não vamos ver o Senhor. Nós vemos o Senhor revelado na criação e na palavra. Nós recebemos a revelação dele, mas vê o Senhor e vemos o Senhor nas coisas que Ele faz também. Mas a gente vai ver o Senhor lá na glória eterna. Então a gente espera coisas, mas não é o fato da gente não ver o Senhor que a gente diz: não vejo Deus, Deus não existe. Não, Deus existe. Ele se revelou, a revelação dele é exata, ela é fiel, ela mostra quem Ele é para nós. Então a gente sabe que a gente não vê o Senhor, mas a gente cantou agora, a gente sabe que Ele é soberano. A gente está, não sei se no final de uma pandemia, mas a gente sabe: olha, eu não sei exatamente, matematicamente, a gente não consegue responder às atitudes de Deus, mas a gente talvez não tenha isso claro diante dos nossos olhos, mas a gente sabe que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E é isso que nos dá segurança para dizer: obrigado, Senhor. Eu não te vi, mas eu sei que o Senhor é real. Então, a fé, irmãos, faz a gente provar realidades, a existência de Deus, ainda que a gente não o veja. A fé faz a gente entender a soberania de Deus, ainda que a gente não o veja. É pela fé no Senhor que se revelou na palavra que a gente vê o controle de Deus no mundo, mesmo sem ver o Senhor. Que coisa linda a fé, né? Esse é um primeiro ponto. Eu espero que tenha todo mundo aqui. E agora a gente vai ver alguns aspectos que eu vou ser mais objetivo nas experiências desses homens. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. Como a gente precisa nutrir a nossa fé. Você precisa zelar pela sua fé e eu preciso zelar pela minha. Não, eu vou ouvir a palavra porque a minha fé vai ser edificada. Eu nunca vou ver o Senhor, mas eu vou ver o Senhor na revelação que Ele fez dele mesmo. Sou diligente, eu quero uma fé que honra o Senhor. Eu quero uma fé que honra a Deus, eu preciso criar maturidade no relacionamento com Deus. Está na hora de crescer. Está na hora da gente deixar o Senhor edificar a nossa fé para sofrer, para fechar a porta, para dizer não, para dizer sim. E não cair na teologia da prosperidade, numa relação utilitarista com Deus e nem perder o respeito pelo Senhor. Nem numa situação, eu renunciei e agora o Senhor me abençoa. Não, Deus, é o prazer de crer. É o prazer de ter Deus, o Deus da palavra. Os resultados, se o Senhor quiser que eu veja, amém, te louvarei por isso. Mas se não forem para mim os resultados, louvado seja Deus, obrigado porque eu creio no Senhor. Estou passando por situações difíceis, mas eu não quero que nada roube a alegria de crer em Deus. Eu creio no Senhor. A gente precisa permitir que o Espírito de Deus avive isso dentro de nós. A alegria de crer, é aí que vem o contentamento. Você vai passar por provas e Deus não vai errar a mão nas provas que Ele permitir que você passe.
Agora, o mesmo Deus que vai colocar você na prova, Ele também vai garantir a você a alegria da presença dEle e a beleza de uma fé nele, conforme a palavra nos mostra, que vai te dar. Deus, eu estou passando por situações dificílimas, mas eu te agradeço pelo prazer de passar por essa prova e ter um Deus, o Deus da Bíblia, para crer. Isso me dá contentamento no Senhor. Isso é obra do Espírito com a palavra. Nós não estamos aqui para ter uma fé fantasiosa e nem uma fé que está buscando coisas novas. O que nós queremos é a fé no Evangelho que já nos foi dado. Ele é suficiente para fazer eu e você andarmos em novidade de vida. Não precisa de mais nada. A revelação está completa. E o que Cristo é e fez é suficiente para que todos os dias da nossa vida a gente diga: que bom que eu creio no Senhor. Vamos embora, viver o dia de hoje para a glória de Deus. Agora, essa fé, ela tem qualidades. E essas qualidades o autor de Hebreus vai mostrar para nós na experiência dos nossos irmãos do Antigo Testamento. São ilustrações das qualidades da fé na experiência desses irmãos. Eles tinham menos da revelação do que nós, mas o que eles tinham da revelação foi suficiente para que eles tivessem uma fé que honra a Deus. Se Deus fez isso neles com uma revelação menor, fará tanto quanto em você com uma revelação completa e fechada. Eles saudaram Jesus de longe na história, lá no Antigo Testamento. Não viram nada do que nós vimos. Eles receberam promessas, mas não viram o cumprimento. Eu e você conhecemos a promessa, vimos o cumprimento e vemos a aplicação do que Cristo fez da redenção pelo Espírito Santo na nossa vida. A coisa que nos une a Ele é que nós somos frágeis e falhos como eles, mas essa revelação parcial que eles tinham em nós é completa, é suficiente para que o Espírito de Deus nos dê uma fé que honra Ele mesmo, honra o nosso Deus. Então, a primeira qualidade da fé está aqui, não na experiência de uma personagem do Antigo Testamento, mas lá no versículo 2 e 3. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí a primeira coisa, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Primeira qualidade da fé é que ela tem confiança de que o Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A realidade do tempo e do espaço tem origem invisível, e essa origem invisível é a palavra do Senhor, tem origem em Deus. A primeira característica de uma fé que honra a Deus é olhar as coisas que existem e ver o desespero, ver as coisas que estão deterioradas, ver as coisas que a gente olha e diz, meu Deus, é um mal natural que pode estar diante de nós, a gente poder encontrar consolo e descanso em dizer, tudo isso veio pelo poder, veio a existir por um Deus que disse, haja luz, e houve luz. A realidade do tempo e do espaço, elas foram originadas pelo Senhor, pelo poder da sua palavra, elas são sustentadas pelo Senhor e dependem do Senhor. É por isso que quando a gente passa, por exemplo, por uma luta de enfermidade, um problema de escassez de recursos financeiros, quando a gente passa por situações de aperto e limitação numa realidade material, por exemplo, a gente diz, Deus, eu tenho todos os motivos para o desespero. Mas saber que o Senhor trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra, e o Senhor sustenta todas as coisas pelo seu poder, apesar de eu ter diagnósticos e estatísticas horríveis diante de mim, eu sei que quem trouxe à existência todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder é o Senhor. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Talvez você esteja aqui dizendo, o tempo passou para mim. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. A minha realidade no tempo e no espaço acabou. Mas é nesse momento que você deve se lembrar, uma fé que honra a Deus, você vai lembrar e permitir que o Espírito de Deus trabalhe contentamento dentro de nós, porque a gente entende que o universo foi formado por Deus, que disse, haja luz.
É assim que o povo de Deus, por exemplo, pode sair de Egito e ir em direção à terra prometida, andando tempão pelo deserto, não tendo terra para plantar, há rio para beber, e eles tendo uma única coisa. Eles tinham uma única bênção, Deus. Um Deus para crer. A realidade do tempo e do espaço deles era, Deus está aqui. Quem é este Deus? Eu creio nele. E aquele povo não conseguiu crer. Com exceção de Josué, Caleb e Moisés. Uma geração não conseguiu andar por fé, uma fé, ter a fé que honra a Deus, porque eles não entenderam um Deus que criou e que sustenta todas as coisas. Então, irmãos, a gente até usa deserto de uma maneira metafórica, né, para dizer como sinônimo de luta, sinônimo de prova, e é mesmo. Mas no deserto da vida, a gente precisa dizer, Deus, a minha realidade no tempo e no espaço é de limitação, mas eu sei que o Senhor é o Criador do universo. Ele foi formado pelo poder da tua palavra. É esse Deus que eu creio. Vamos viver no deserto. Obrigado porque eu creio no Senhor. Isso consola o nosso coração, irmãos. A nossa fé precisa manifestar essa consciência de que Deus formou todas as coisas pelo poder da sua palavra e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu me lembro que quando a gente descobriu que a Mariu, eu e a Mariu descobrimos que a Mariu, quando a gente descobriu que a Mariu, quando eu descobri que a Mariu estava grávida do João, depois de muita luta, no primeiro dia, eu já disse isso, no primeiro dia, a gente descobriu de manhã, à noite ela teve um descolamento da placenta. Então, ficou o saquinho gestacional pendurado. O médico falou, então, vai para casa e repouso, não pode fazer força para fazer xixi, desculpa a intimidade. Tem que ficar deitado, pegar a comadre e não pode levantar muito. Falei, tá bom. Naquele momento, eu muito metódico, não, chama os bombeiros para carregar, brincadeira, vamos tentar tirar ela do carro, sei lá, não vai fazer força para nada. Mas é lógico, irmãos, que é impossível você não fazer força para alguma coisa. E aí só tinha uma coisa, ou Deus sustenta esse nenê lá dentro, ou a gente vai fazer a nossa parte, mas é Deus que sustenta. O que é o tempo, a realidade, no tempo e no espaço. E aí, irmãos, é o momento da fé ser provada, porque você ficar 3 meses, um dia é um ano. Um dia é um ano nessa situação. Agora, você ficar 3 meses, eu lembro que o médico falava para ela, você não pode cantar. Ele falou, você não pode cantar. Não é para ligar o som. Você ouviu o culto, ela não podia vir para a igreja, não, você ouviu o culto, não canta, porque a força no ventre para cantar pode expelir o neném. E assim, era uma coisa de, sei lá, descobre com 1 mês e pouco, então não dá para fazer nada. Se romper, já era. Então, irmãos, o que você faz numa hora dessa? Você tem que confiar no Senhor, que trouxe à existência todas as coisas, e se Ele quiser, Ele sustenta. Senão, você fica 3 meses de desespero. Irmãos, eu não sei que tipo de situação no tempo e na realidade você vai passar. Mas lembre-se disso, o Senhor formou o universo pelo poder da sua palavra. Se um dia você perdeu o seu emprego, lembra disso. Se um dia você tiver um diagnóstico horrível, lembre-se disso, o Senhor formou o universo pelo poder da sua palavra e Ele sustenta todas as coisas. Se a gente começar a ver as previsões sociológicas, econômicas, políticas do nosso país e do mundo, vai no posto e vai abastecer o seu carro, você vai falar, meu Deus, como estará a economia no ano que vem? Como é que eu vou pensar a minha garantia de alimento? Quando você começa a ver essas estatísticas, você tem que olhar, entender, mas lembre-se disso, eu creio no Senhor e Ele formou o universo e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aí a gente descansa no Senhor. Segunda característica da fé está do versículo 4 ao 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala.
Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que texto lindo! Pela fé, a experiência de Abel. A fé que honra a Deus, ela nos faz ofertar com excelência. Pelo amor de Deus, não estamos falando de oferta medida, né? Oferta no sentido de que Abel pagou o preço com a vida. Se gastou, perdeu a vida naquilo que... Olha, a fé, essa experiência com o Senhor vai fazer você ter uma oferta de excelência, teu irmão não vai ter uma oferta de fé que honra o Senhor, e isso vai custar sua vida. E ele fez. Que coisa, que contraste, a oferta de Abel e a oferta de Caim. E Enoque, pela fé, pelo prazer de crer, optou por andar e viver com Deus, poderia viver com Ele mesmo, poderia seguir seu próprio caminho. Não, um ofertou com excelência e pagou com a vida, pagou o preço. Mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. É o que a gente vê lá no Cântico de Moisés em Apocalipse. Eles viveram pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque queriam ser mártires e ficar na história? Não! É por amor a Deus. É por amor ao Senhor. Ofertou com excelência e pagou o preço com a própria vida. Não é preço de redenção. Enoque andou com o Senhor e optou por não andar com ele mesmo e nem com outra coisa. A ideia é, viveu com Deus. Não, lembra do Salmo 1? Não se assentou no caminho dos pecadores, não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores, teve seu prazer na lei do Senhor. É a fé que fez isso. E Noé, que a gente não leu, está no versículo 7, ele reagiu àquilo que Deus disse com temor. Noé, eu vou recomeçar a criação. E ele reagiu à palavra de Deus com temor. Então, a segunda coisa é ofertar com excelência, andar e viver com Deus e reagir à palavra com temor. Temor não é medo, é com adoração. É de fato, se Deus diz que é para amá-lo sobre todas as coisas, e o próximo como a gente mesmo, amar com todo entendimento, com toda força, é para que de fato a gente diga, Deus, eu quero viver isso. Agora, a experiência de Abraão, versículo 8 até o versículo 22. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que escolheu as promessas de Deus, estava pronto a sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus
era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. A experiência de Abraão, não vou poder falar de todas, mas nos mostra uma outra qualidade da fé. A fé que honra a Deus, ouve Deus, confia nele e obedece. Irmãos, Abraão ouve Deus, a palavra de Deus, e sai sem saber. Olha, você sai daqui e vai para um lugar que eu não mostrei ainda. Você não sabe para onde você vai. Por que ele obedeceu? Porque Deus falou. Horrível para a nossa carne isso. A gente quer saber tudo. Como será a volta de Jesus? Eu sei que ele vem. Agora, quando? Quais são? Quão próximo do fim nós estamos? Ele não revelou. Mas não é o fato da gente não saber que a gente não vai esperar. A fé que honra a Deus ouve a palavra, confia em Deus e obedece. Sai sem saber. A única coisa que ele sabia é, Deus falou. E onde eu for, para onde ele me levar, ele estará lá. A única certeza que eu tenho do amanhã é que o Senhor o tem em suas mãos e seja o que for, lá ele estará. Uma outra coisa, ele creu e amou o Senhor. Ele creu e amou o Senhor. Olha só, irmãos, ele creu no Senhor e obedeceu. Obedecer é a expressão de confiança e amor a Deus. Mas ele também recebeu Isaque e amou seu filho. Ele creu no Senhor e obedeceu, mas ele recebeu o filho e o amou. E aí Deus pede o seu único filho, do qual ele havia dito, porque já tinha outro. Tinha o Ismael, mas disse, não, a sua descendência vai ser numerosa pelo Isaque. E esse filho que eu te dei, que você amou, você vai entregar para ser sacrificado. Se ele obedecesse, e ele teve que obedecer, ele teria que sacrificar o filho, ele continuaria possuindo Deus, entende o que eu quero possuir no relacionamento? Ter esse relacionamento com Deus, mas ele perderia o filho. Agora, se ele desobedecesse a Deus, ele teria o filho, mas perderia Deus e o relacionamento com ele. Abraão optou por obedecer e sacrificar o filho. E nessa de perder o filho, ele colocou esse problema da perda nas mãos de Deus. Deus proverá. Essa é uma fé que honra o Senhor e que obedece. Não se viu como vítima, mas entre desobedecer a Deus e perdê-lo no relacionamento, diz, não, eu vou obedecer ao Senhor, e na oferta do meu filho, eu coloco essa perda nas mãos de Deus, e Ele vai prover. É essa maturidade que Deus quer dar para a gente. Naquele momento em que a gente é levado em dizer, eu tenho essa opção de obedecer ao Senhor, mas porque eu sou crente e creio em Deus, eu posso obedecer e fechar portas e perder coisas. Mas nessa perda, eu coloco na mão do Senhor. E Moisés, versículo 23 ao 31. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais. Calma que eu não vou falar de todos. Olha, ainda falta tudo isso, quanta hora. Fica em paz. É Moisés, depois a gente vai para o fim. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que
que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Que maravilha isso aqui. A palavra de Deus é linda demais, irmãos. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Que coisa linda da palavra do Senhor. Moisés, ele, na sua experiência de crer no Senhor e ter uma fé que honra a Deus, ele, primeiro, a característica que a gente aprende da experiência de Moisés: não teme as forças hostis. Não teme as forças hostis e os ataques do mal na sociedade. Tinha lá a primeira, onde a gente vê isso? No versículo 23, olha os pais antes dele. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Que pais crentes eram esses aqui? O que eles fizeram? Tem um decreto, vai todo mundo morrer, mas nós vamos fazer o quê? Olha a atitude de fé daqueles pais, não é esperteza, fazer o cestinho e colocar ali, sabendo que a filha do faraó vai estar possivelmente se banhando, porque eles confiavam no cesto e na esperteza deles. Deus vai preservar a vida do nosso filho. Deus, nesse mal social, Ele vai preservar a vida do nosso filho. É desses pais que o Evangelho está precisando. Eu sou um deles que preciso dobrar o meu joelho pelos meus filhos e dizer: vou semear a salvação deles com lágrima diante de Deus. Vidas são semeadas com o choro dos pais. E nós vamos confiar no quê, irmãos? Nas estruturas sociais, elas estão aí, que bom! Mas é no Senhor que a gente diz: Deus, se o Senhor tiver na vida deles, eu sei que nesse mal social, e o mundo está horrível, cada geração vê o mal diante de si, nós estamos vendo os mal dos nossos filhos, na nossa geração, a gente sempre faz um comparativo, quando a gente era mais novo, criança, adolescente, e a gente diz: não, é melhor, meu Deus, eu não sei se eles vão sucumbir, mas é neste momento que a gente deve dobrar os nossos joelhos e dizer: salva meus filhos. O quanto eu e você temos semeado, estou pensando no Salmo 126, o último versículo 6, aquele que sai semeando com lágrimas, voltará trazendo os feixes. Irmãos, a gente precisa semear a salvação dos nossos filhos com lágrimas. Eu não estou falando de chorar literalmente. É a lágrima da nossa vida de oração, dizendo: salva meu filho, salva e me ajuda, eu confio em primeiro lugar no Senhor, e essa entrega ser honesta dentro de nós, que vai fazer os nossos filhos olharem e verem o Senhor na nossa vida. Meus pais, talvez os teus pais, se eles foram crentes, tinham muito menos conhecimento, talvez pela geração da palavra que você. Mas se foram homens e mulheres de Deus que oraram, você vai dizer: o pouco que você viu neles foi o suficiente para pregar Jesus para a tua vida. E firmar a referência. Talvez hoje você saiba mais da fé do que eles. Mas o desafio não é saber mais, o desafio é a gente semear com lágrimas. Semear com lágrimas. Eu me lembro da minha mãe orar por um filho, 30 anos, imerso nas drogas. E ano após ano, piorando mais, involuindo. Mas ela semeava com lágrimas a salvação. O Senhor salva meu filho. Meu pai morreu sem ver a promessa, mas minha mãe já viu. Semeando com lágrimas da oração, pagando o preço. Não é preço pela redenção, porque isso aí quem fez é Jesus, mas pagando o preço de dizer: não, eu vou acertar minha vida como mãe. Vou acertar minha vida no compromisso com Deus, não tem tempo quente para orar pelos meus filhos, não tem sono, não tem nada, é a prioridade, deixo de fazer coisas para buscar o Senhor. Não é porque eu confio na minha fé e nem na minha oração, mas porque a presença de Deus, o relacionamento com o Senhor. Irmãos, a gente precisa
Deixar a nossa fé nos levar a agir pela fé. Os pais de Moisés fizeram aquele cesto porque confiavam em Deus. E Moisés fez escolhas espirituais. A fé faz você fazer escolhas espirituais. Quais foram as escolhas de Moisés? Versículo 24. Ele, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E que escolha é essa? Rei do Egito. Podia ser rei do Egito. Filho da filha de Faraó. Ele escolheu, recusou ser chamado filho da... A fé vai fazer você fazer escolhas. A fé leva a gente a fazer escolhas. Ele rejeitou, não é problema nenhum ter posição de conforto, destaque, muito pelo contrário, muitos deles tiveram isso pela fé. Mas a questão aqui é que ele rejeitou o conforto e segurança terrena para servir a Deus, para servir a um Deus vivo. Aquela segurança do Egito colocava em xeque o serviço e o relacionamento com Deus vivo. E ele disse, não, eu recuso ser chamado filho da filha de Faraó para viver um relacionamento com Deus vivo. Ele vê diz o texto, irmãos, que ele viu uma riqueza maior em ser desonrado socialmente por amor a Cristo. Por quê? Porque ele viu que não era visível. Olha o versículo 27, que coisa maravilhosa. 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Que recompensa é essa? O Senhor nele. Relacionamento com Deus. E as tropas egípcias, versículo 29, que a gente já leu. O povo atravessou o mar, olha o contraste, o povo atravessou o mar pela fé, e os egípcios perseguiram sem fé. Um foi no desafio por fé, o outro veio na perseguição sem fé. O que aconteceu com eles? Foram esmagados pelo juízo divino. Por quê? Tem uma coisa que é, como nós vimos em Romanos 5, na abertura do culto hoje, tem algo que é posto em nosso crédito para a salvação. Nós somos justificados pela fé. Sem fé não tem jeito de agradar a Deus. Não tem fé, está chamando juízo. É isso que vai acontecer no dia do juízo final. Deus não vai levar em consideração as nossas obras, Deus vai levar em consideração se nós cremos no que o Filho fez por nós ou não. Por isso, irmãos, para a gente finalizar, diz o texto que Deus aprovou a fé deles, versículo 39 e 40. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque a revelação não estava completa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para eles, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus aprovou a fé desse povo. Essa fé teve realizações. Eles não viram o Messias, nós sim, na revelação da palavra. Eles não tinham a revelação completa, nós temos. Mas eles, com o pouco da revelação, viveram de modo digno, não retrocederam. Mesmo que fossem fracos, diz o texto que da fraqueza, eles tiraram força. Morreram firmes na fé. Então eu quero terminar com uma citação que não é minha, então eu vou pedir para você fazer leitura labial para a gente orar. Uma pequena centelha de luz, é o que aquele povo do Antigo Testamento teve. Centelha, uma fagulha de luz, perto da Bíblia toda. Eles não viram nada no ministério público de Jesus, da cruz, vislumbraram isso de longe. Mas essa centelha de luz os conduziu ao céu. Eles estão na glória com o Senhor. Quando o sol da justiça, que é Jesus, que nós conhecemos na palavra, resplandeceu sobre nós, e é verdade porque ele resplandeceu na sua vida, que justificativa eu tenho, você tem, nós temos, se ainda nós estivermos apegados a esta terra? Vou ler agora numa tacada só. Uma pequena centelha de luz os conduziu ao céu. Essa é a realidade deles. Agora, no contraste, o sol da justiça resplandece sobre nós. Que justificativa nós vamos apresentar se ainda estamos apegados a esta terra? A nossa fé precisa ser fortalecida e honrar o Senhor.
Deus tem mais interesse nisso do que você. E Ele quer que a nossa fé nos faça fortes, para que a gente morra na fé. Combati o combate, completei a carreira. O que eu fiz com a fé? Perdi? Guardei. Foi o que Paulo disse. Esse texto não é de um herói, esse texto é de um crente. Fiel. E é o mesmo poder que atuou na vida dele, que habita em você, para você dizer, eu quero combater o combate. Eu quero completar a carreira, não quero retroceder, e eu quero guardar a fé. Vamos orar assim, pedindo isso a Deus? Uma fé que honra o Senhor, com essas qualidades. O Senhor sabe o tamanho da nossa fé, e por menor que ela seja, Deus, por menor que ela seja, o Senhor a aceita. Se ela tiver o tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para que o Senhor opere o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Nós queremos te agradecer pelo prazer de crer. Antes nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados alheios ao Senhor, totalmente separados de Ti. Mas o Senhor nos deu vida, e uma vida em abundância, a vida do Teu Filho Jesus. Ele é a vida, Ele é a verdade. Livra-nos de retroceder, Senhor. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, Senhor Deus, viram tão pouco perto de nós, e creram, andaram pela fé. Nós temos tanto, Senhor, nós temos o Antigo e o Novo Testamento junto de nós. Nós temos a revelação do fim. Nós temos a consciência de que há um novo céu e nova terra. Nós temos a consciência de que Jesus vem. Nós lemos sobre isso na palavra, o Senhor já revelou a consumação de todas as coisas. Livra-nos de termos uma fé rasa, uma fé que não te honra, uma fé, Senhor Deus, dita, mas que não nos leva na renúncia, não nos leva, Senhor Deus, em abrir mão da vaidade, da soberba, não nos leva, Senhor Deus, não nos leva a carregar a cruz. Faz a gente fazer da nossa luta, nosso ídolo. Faz da gente, Senhor Deus, fazer, ó Deus, de coisas, Senhor Deus, a razão do viver. O que nós queremos é uma fé, Senhor Deus, que nos faça nos gastarmos no relacionamento com Deus. É uma fé, Senhor Deus, que faz a gente semear com lágrima na oração. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. É uma fé que faz a gente fazer escolhas espirituais. É uma fé que faz a gente olhar o deserto da vida material, previsões horrorosas na economia, na sociedade, para a sociedade, e a gente dizer, eu posso descansar no Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra. Oh Deus, sem fé é impossível te agradar. E nós estamos aqui nos aproximando do Senhor. Mas para isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles homens viram o cumprimento parcial das promessas do Senhor. E talvez, ó Deus, nós não vejamos todos os cumprimentos das promessas do Senhor, ó Deus, para a nossa vida. Mas o que nós temos hoje é algo que ninguém pode tirar de nós, é a alegria de crer. A alegria de crer em Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Perdoa-nos na nossa incredulidade, Senhor. Nos livra das atitudes de Faraó, de ir perseguir o povo, agindo sem fé. Nos livra de atitudes sem fé que chamam juízo. O que nós queremos, ó Deus, é ofertar com excelência, como fez Abel. É, Senhor Deus, caminhar contigo, como fez Enoque. É, Senhor Deus, ouvir e temer, como fez Noé. A gente não quer a fé de Noé, nem a de Enoque. O que nós queremos, ó Deus, é uma fé bíblica. É uma fé firmada em Jesus. O objeto, a essência da nossa fé. Eles se fizeram o que fizeram porque vislumbravam de longe a redenção. Nós a conhecemos e é essa fé no Redentor que nós clamamos.
equipa a nossa fé com conhecimento, mas também nos dá um caráter dobrável à palavra, nos dá um coração rendido à palavra, para que possamos agir a partir da fé na palavra. Nós não queremos saber sobre Deus apenas, queremos saber sobre Deus para viver um relacionamento de delícias com o Deus da palavra. Queremos conhecimento de Deus para agir a partir do Deus da palavra, Senhor. Aviva-nos, torna a nossa fé vigorosa, torna a nossa fé viva. A nossa fé, Senhor Deus, ela é histórica, mas ela não é morta. Ela é, Senhor Deus, uma fé que está apoiada nos eventos da história que o Senhor fez, mas ela nos leva a um relacionamento com o Deus vivo. Opera o Evangelho de Jesus na nossa vida nesta manhã. É a nossa oração em Cristo. Amém. Amém. Vamos ceiar na presença de Deus. Esta ceia não é nossa, essa ceia é de Deus. O Senhor, a ceia é do Senhor, foi Ele que a preparou. E Ele garante sua presença aqui. A presença dele não está no pão e nem no vinho. A presença dele é espiritual, no ajuntamento do seu povo. Então, e essa ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicai, é do corpo de Cristo. Se você é lavado, remido no sangue de Jesus, seguidor de Jesus, confessa que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você vai receber. Ele nos convida, te convida para participar dessa ceia. Então você pode pegar esse kitzinho que tem aí, que tem um pãozinho e um cálice. Você espera aí que assim que todo mundo tiver de posse, nós vamos participar juntos deste momento. Enquanto isso, a gente pode louvar o Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor,
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós vamos orar dedicando este pão e este cálice para essa finalidade, que é a ceia do Senhor. Obrigado a Deus pelo pão, pelo sangue derramado, pela entrega de Jesus lá naquela cruz, pelo sacrifício que é eterno, que foi feito no passado, mas que é vivido aqui no presente e que nos leva a anunciar: Jesus voltará. Nós anunciamos a tua morte até que ele venha. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, ó Deus, de participarmos da tua mesa. Obrigado, Senhor Deus, e nós aguardamos o dia em que cearemos vendo o Senhor face a face. Enquanto esse dia não chega, andamos por fé, esperando o que não vemos, aguardando as coisas do futuro. Fortalece a nossa fé, Deus. Sustenta-nos na nossa pequena fé. Ajuda-nos a não retroceder, Deus. Ajuda-nos a ficarmos firmes na fé. Motivos nós temos para retroceder, Senhor Deus, são tantos apelos, ó Deus, para abandonarmos a confissão. Mas nesta manhã nós clamamos a Ti: ajuda-nos na nossa pequena fé. Leva-nos a crescer, Senhor. Leva-nos, ó Deus, à maturidade. Leva-nos, ó Deus, a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Aguça a nossa percepção da Tua presença. Tu estás aqui, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor, porque nada tem nos faltado. O Senhor é abundante. O Senhor é abundante, e teu toque está à nossa disposição, e nós queremos nos permitir ser tocados por Ti nesta manhã. Obrigado, Deus, obrigado por esta ceia. Quão privados disso nós ficamos nestes últimos 2 anos, ó Deus, mas aqui estamos, ó Deus, para declarar que um dia Jesus voltará, e estaremos, ó Deus, no novo céu e na nova terra, olhando firmemente para o Senhor com um corpo de glória. Deus, nossa mente não entende isso, mas mesmo sem entender, ó Deus, nós cremos e desejamos e queremos que essa confissão cresça dentro de nós. Ó Senhor, como é bom pensar o céu, como é bom, Senhor Deus, a gente não está querendo ir embora, nós não estamos com fuga da terra. O que nós queremos, ó Deus, é estar firmados aqui, com passos firmes, ó Deus. Mas quanto mais nós pensamos na eternidade, mais fortalecidos nós ficamos para passar aquilo que Tu desejas que passemos, ó Deus. Obrigado por essa ceia, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos participar do pão e do cálice. Cuidado na hora de abrir, porque pode cair o pão. Graças a Deus pela ceia do Senhor. Pode se assentar conforme você for terminando. Tocou-me, Jesus tocou-me, de
coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. A gente ficaria aqui a vida, né? Então, mas a gente tem que servir ao Senhor enquanto é dia. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela fé que nos foi dada, de uma vez para sempre. Obrigado pelos exemplos dos nossos irmãos do passado. E obrigado porque nós somos, ó Deus, fomos escolhidos para o Senhor no tempo que a revelação está completa, fechada. E nós temos Jesus Cristo para, ó Deus, seguir. Ó Deus, nossos irmãos saudaram de longe, nós temos o caminho para trilhar. Precisamos da graça do Senhor, trabalhando a vida do Filho em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje e para sempre, nos dá um dia de descanso na Tua presença, sabendo que o nosso amanhã pertence ao Senhor, e que o Senhor fortaleça os nossos braços para a vida que o Senhor nos deu, no tempo, no espaço, com as lutas, com as bênçãos que o Senhor nos deu, com a escassez ou a abundância, seja em que situação nos encontrarmos, que a fé, Senhor Deus, nós possamos cumprir o que está na palavra, que o justo viverá pela fé. É isso que desejamos, ó Deus, a fé no Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos sustente hoje e para sempre, em nome dele que oramos. Amém. Deus te abençoe, até domingo que vem. Se você não for viajar, vem para a igreja, para o ajuntamento do povo de Deus.